bom dia a todos. Eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui nesse início de ano de 2026 para mostrar mais um bom livro para vocês, nesse que a gente chamou aqui no canal, nesse espaço chamado Sextou com Livro, né? Hoje é um livro especialíssimo e é um livro que faz bem sentido no momento histórico que nós estamos vivendo, né? Não só no Brasil, como no mundo todo, né? Recentes invasões aí dos Estados Unidos, né? Na Venezuela, e ontem, né, dia 8 de janeiro, foi o aniversário às avessas aí da invasão da Praça dos Três Poderes, né, que ficou famoso no Brasil e no mundo inteiro como um evento aí, e é absurdo, né, que a gente viu isso aí contra a nossa democracia. Então o livro de hoje diz respeito justamente a esse seu autor, né? Então que livro é esse que eu vou comentar com vocês muito rapidamente? O livro chama As Veias Abertas da América Latina. É um livro de Eduardo Galeano. Eu já comentei outros livros aqui de Galeano, mas esse é muito bacana, que é um livro seminal e influenciou muito a geração de jovens da Latinoamérica nossa aqui e também muito do Brasil, né? Antes de falar sobre o livro em si, falar um pouco sobre Eduardo Galeano. Eu já publiquei aqui nesse canal alguns livros dele, né? Comentei alguns livros de Eduardo Galeano. Eu vou começar, Eduardo Galeano tem várias frases, né, muito interessantes. Eu vou começar com uma que eu acho linda, que é poética, né? Ele diz assim, ó, nessa frase: os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me contou que estamos feitos de história. Eu acho isso lindo, sabe? Extremamente poético. E vamos ver agora, em grandes palavras, mas nem tanto, porque eu fiz uma pesquisa aqui na internet e descobri uma biografia mais completa do que eu sabia a respeito de Eduardo Galeano. E olha que eu li praticamente todos os livros dele, quase todos, né? Então, quem é Eduardo Galeano, né? Eduardo Galeano, ele nasceu em Montevidéu, em 1940, e faleceu também em Montevidéu em 2015. Portanto, fez agora 10 anos, né? Ano passado fez 10 anos da morte de Eduardo Galeano, grande perda para a humanidade. Ele foi um escritor e jornalista uruguaio. Eu posso dizer que ele também foi um poeta, né? Ele é autor de mais de 40 livros, traduzidos em diversos idiomas, né? Então, esses livros ele combina gêneros ortodoxos, né, com ficção, com jornalismo, com análise política e, sobretudo, história. Eu acho genial ele nesse aspecto. Ele é considerado um dos principais expoentes do anti-americanismo e anticapitalismo da América do Sul do século XX. Veja que ele não é uma pessoa qualquer, importantíssimo, Eduardo Galeano, para esse mundo que a gente vive, né? Então, ele passou um período ele foi exilado, né, foi preso por conta de toda a atividade intelectual dele e política, sobretudo, né? Então ele passou um período em Estocolmo. Olha que coisa interessante, isso aqui eu não sabia, eu pesquisando na internet, principalmente na Wikipédia, e diz o seguinte, que ele passou um tempo em Estocolmo como parte do Tribunal Internacional, ocupado pela divisão soviética do Afeganistão em 1979. A esse respeito, ele comentou que ele parecia um dos momentos culminantes das sessões. Era quando um alto líder religioso, já idoso, exclamou, veja que é interessante: os comunistas desonraram nossas filhas. Eles a ensinaram a ler e a escrever. Que coisa, né? Ele deixou marcado aqui. Sobre as obras de Eduardo Galeano, a mais famosa dele realmente é As Veias Abertas da América Latina. Esse que eu vou comentando é objeto desse vídeo de hoje, brevemente com vocês. Nessa obra ele estuda, né, analisa a história da América Latina como um todo, desde o período colonial até o século XX, até a contemporaneidade, né? E mostrando a exploração econômica e política do povo latino-americano, primeiro pela Europa e depois pelos Estados Unidos. Vamos falar um pouco disso mais na frente, que é a obra em si, né? Essa obra recebeu a menção honrosa do Prêmio Casa de las Américas. O livro tornou-se um clássico entre os membros da esquerda latino-americana. Então, quem é da minha geração, esse livro é de 1971, ou as gerações posteriores principalmente, né? E entre a minha geração, né? Um pouco anteriores e logo a posterior, leu esse livro aqui, com certeza, né? Isabel Allende, uma das maiores escritoras de língua espanhola do mundo, né? No exemplar do livro de Galeano, ele foi um dos poucos livros
dos quais ela fugiu do Chile em 1973, né? Ela fugiu, um dos livros que ela levou foi esse, né? E ela diz assim, ó, ela chama As Veias Abertas da América Latina uma mistura de detalhes meticulosos, convicção política, talento poético e boa narrativa. Em abril de 2009, o presidente venezuelano Hugo Chávez, olha que eu achei que resgate interessante nesse momento que nós estamos vivendo, né? Então, o Hugo Chávez apresentou uma cópia de As Veias Abertas da América Latina ao seu homólogo americano Barack Obama, ou seja, o presidente dos Estados Unidos na época, né? Em 2009, durante a quinta Cúpula das Américas realizada em Port of Spain. Isso fez com que o livro se tornasse um best-seller na internet em poucas horas. Depois que o Chaves deu o livro de presente para o Obama, estourou, né, na internet. Então, em Brasília, aqui é interessante uma passagem que eu faço questão de dizer. Em Brasília, mais de 40 anos após o lançamento da sua famosa obra, durante a segunda Bienal do Livro e Leitura, o Galeano admitiu ter mudado de ideia sobre o que ele escrevera. Então ele falou umas frases e foi mal interpretado. E eu faço questão de colocar aqui e isso deixar como registro até histórico aqui nesse canal sobre isso. Ele disse na época, entre outras frases, a primeira foi assim: Veias Abertas pretendia ser um livro de economia política, mas eu não tinha o treinamento e o preparo necessário. Ele fez uma autocrítica na época, né? E foi mal interpretado, como sempre. Aí surgiu aquela galera, né, dizendo que ele tinha virado a casaca e por aí vai. Óbvio que não foi isso. Tanto é que depois ele deu uma entrevista ao jornal Le Monde Diplomatique, né? O francês, uma entrevista a Georges Mahfoud, que ele diz o seguinte: olha o que é que ele disse na entrevista. O livro, e isso é a palavra de Eduardo Galeano, o livro sobre a Veias Abertas da América Latina, escrito há tanto tempo, continua vivo e saudável. Apenas sou honesto bastante para admitir que neste ponto da minha vida, o velho estilo de escrita me soa por demais pesado e que é difícil para mim me reconhecer nele, já que prefiro agora ser cada vez mais leve e fluente. E para deixar clara a sua posição, ele enfatizou e concluiu dizendo o seguinte: isso nada tem a ver com Mário Vargas Llosa. Depois de o repórter comentar que tal entrevista estava sendo usada com propósitos ideológicos diretamente opostos ao de Galeano, ele concluiu: as vozes que se levantaram contra as veias abertas da América Latina estão seriamente enfermas e agem de má fé. Ou seja, ele reafirmou todas as posições dele, né? Essa autocrítica que ele fez, gente, uma pessoa como eu, que já leu quase tudo quanto é livro dele, você nota realmente uma evolução nesse sentido, sabe? Ele se tornar um escritor mais leve, vamos dizer assim, mais suave e mais para poética. A prosa dele se tornou uma prosa poética. Os últimos livros dele, eu comentei alguns aqui já, são livros realmente de verve poética, né? Ele escreveu mais de 40 livros, né? Poética, assim, prosa em forma, poesia em forma de prosa, né? Muito bem. Sobre o livro agora em si, vamos dar umas pinceladas melhor no Veias Abertas da América Latina. É uma beleza, sabe, gente? É um livro, assim, marcante para toda geração, a minha geração, que leu esse livro, que teve a oportunidade de ler, eu tive. Esse livro foi publicado em 1971, a primeira edição dele. Eu devo ter lido na década de 80, por aí. Não devo ter lido antes disso, não, porque eu estava no primeiro grau, aí chamado primeiro grau ensino fundamental, né? Eu não li isso, eu li já na faculdade, na verdade, quando eu estava, eu acho que já em Brasília, por aí, morando em Brasília. Muito bem. Sobre o estilo literário desse livro, resumidamente, eu posso dizer que ele não é um texto acadêmico frio, né? Ele é escrito com a prosa apaixonada, quase poética, como eu disse, o que ajudou na sua imensa popularidade, ou seja, não é tão poética como os últimos livros dele, mas já tinha uma prosa poética na forma de escrita das Veias Abertas da América Latina. Agora, a autocrítica que ele fez é que era um livro muito incisivo, né? E continua sendo extremamente atual, que a gente vê. Eu vou fazer um resuminho aqui, peguei um resuminho, e vou mostrar para vocês como, eu vou ler aqui o resumo do livro, vocês vão entender que é exatamente o que está acontecendo agora no mundo, né? Essa celeuma toda de doido de Trump, que eu chamo ele de doido de Trump invadindo Venezuela, querendo invadir a Colômbia. A última notícia que a gente tem é que ele quer botar uma base militar aqui, dizendo que é dono de Fernando de Noronha e de Natal, né? E querendo tomar a Groenlândia, querendo tomar o Canadá, anexar o Canadá e o México. Quer dizer, tudo isso aqui tem a ver com o que a Galeano escreveu
há 50 anos atrás, né, gente? Veja bem, há meio século atrás, ele escreveu isso nas Veias Abertas da América Latina. Então, esse livro, como eu disse, que é de 1971, é uma das obras mais influentes da historiografia e da política latino-americana, né? Ele faz uma análise crítica do processo de colonização e exploração econômica da região latino-américa, né? Desde a chegada dos europeus até o século XX, como eu disse, né? A tese central é que a pobreza da América Latina é o resultado direto da riqueza dos países desenvolvidos, ou seja, Estados Unidos e Europa. Ele mostra isso, né? O livro ele é dividido em três partes, né? E a primeira parte ele trata da pobreza do homem como resultado da riqueza da terra. Nessa primeira parte, ele aborda o ciclo dos metais preciosos e dos produtos agrícolas. Inclusive, outros sociólogos, historiadores, também já abordaram isso, mas de outra forma, ó, muito mais incisiva, né? Então, ele fala do ouro e da prata, né, que financiou o desenvolvimento na Europa, né? Enquanto deixava cidades fantasmas e populações dizimadas na América Latina, né? Fala também da monocultura, né? Sobretudo do açúcar, do café e da borracha, um sistema de latifúndio que concentrou a terra nas mãos de poucos e condenou muitos à miséria, né? A maioria. O segundo capítulo ele fala do desenvolvimento, o desenvolvimento é uma viagem com mais náufragos do que navegantes. Olha que coisa, né? Então ele foca na era industrial nessa parte do livro e no imperialismo moderno, enfatizando o protecionismo versus o livre mercado, né? E criticando, ele dizendo que os países desenvolvidos, sobretudo Inglaterra e Estados Unidos, e depois Estados Unidos, impuseram o livre comércio, entre aspas, né? A América Latina para garantir mercados consumidores, enquanto eles mesmos praticavam o protecionismo para crescer. Depois ele fala nesse capítulo ainda, nessa parte do livro, sobre o caso do Paraguai, que é interessantíssimo, né? Tem livros e livros explicando isso, vale a pena a gente ler também. Ele destaca que o Paraguai foi o único país que tentou um desenvolvimento autônomo e bem-sucedido, na época de Solano Lopes, e que foi destruído pela Guerra da Tríplice Aliança, a Guerra do Paraguai, como a gente conhece, financiada pelos ingleses, por interesse inglês, né? E na terceira e última parte do livro, chama A Estrutura do Desapossamento, é a parte final do livro, ele fala das grandes corporações do capital estrangeiro. Algum paralelo com as Big Techs de hoje? Óbvio, né? Ele fala muito das multinacionais. Naquele tempo, o termo que usado era multinacionais, porque não eram 3, 4, 5 Big Techs como a gente tem hoje, era mais diluídas as multinacionais, mas também o paralelo econômico é o mesmo, né? Então, ele dizia que não apenas os recursos naturais, né? Eles controlavam as multinacionais, não apenas os recursos naturais, mas também as indústrias locais, enviando lucros de volta para seus países de origem. É isso que acontecia, acontece hoje de outra forma, né? Com a grande rede, a internet e por aí vai, com as big techs. E ele fala também da dívida externa. Então, ele analisa os empréstimos internacionais que se tornaram uma nova forma de colonização. E isso é verdade. Mantendo os países latinos sob o controle financeiro do famigerado FMI e dos grandes bancos, que o Brasil só se livrou disso com o governo Lula. Vocês se lembram, né? Que ele conseguiu zerar a dívida externa. Só com isso aí, gente, se a pessoa, o cidadão brasileiro, tivesse 2 neurônios, não precisava de 3, não, 2 neurônios, enxergaria o papel de Lula, o papel histórico de Lula, né, no desenvolvimento dos países latino-americanos. Nós somos, acho que, um dos primeiros países a se livrar do FMI, né, gente? Vocês lembram disso, né? E essa colonização, vamos dizer assim, né, é antiga, e Eduardo Galeano fala sobre isso, né? Isso aí na década de 1970 do século passado, que é quando esse livro foi produzido, né? Então, os principais conceitos desse livro e críticas são justamente sobre a divisão internacional do trabalho, né? É a ideia de que uns se especializaram em ganhar e os outros em perder. Ele fala isso claramente. E a América Latina ficou com o papel de perdedor, né? O subdesenvolvimento, para ele, para Eduardo Galeano, não é uma etapa, né? Porque sempre o que esses economistas aí de meia tigela, né? E quem enfiar essas teorias idiotas na cabeça da gente, goela abaixo, dizem que o subdesenvolvimento é uma etapa para o desenvolvimento. Mas Eduardo Galeano prova nesse livro, por A mais B, que na verdade o subdesenvolvimento não é uma etapa. O subdesenvolvimento latino-americano não é um estágio prévio de desenvolvimento, como eu tinha dito, né? Mas sim uma consequência do desenvolvimento
desenvolvimento alheio, ou seja, do desenvolvimento dos países que exploram aqui, né? Muito bem, esse vídeo ficou um pouquinho longo, aí nós estamos com 15 minutos mais ou menos, mas é porque uma obra dessa eu não podia fazer um vídeo menor do que isso, né? Muito obrigado por terem vindo até aqui, fiquem em paz, um forte abraço, um bom ano 2026 para todo mundo. Por favor, comente o que desejar, curtam o vídeo, se inscrevam no canal se não tiver inscrito e coloque o sininho para receber as notificações.